Vai. 1, 2, 3. Gravando. Jesus, 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 Jesus. Oi. Hello. Oi. Não, Agora eu vou falar igual você falando pra... Nossa, Esse- que ânimo. Ficou tanto tempo sem gravar. E volta assim. Oi, gente. Aê! Eu sou a Tainara. Eu sou a Thalia. E eu sou o Natan. E esse é o podcast Quem é Este? Com mais um episódio da segunda temporada. Aê! Uau! Tá vendo? A gente já tá tão legal que a gente tem até Nossa. temporada. Então, gente, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre testemunho. Você tá rindo. Meu Deus. Glória a Deus. Porque Aleluia. o crente é feliz. E é um assunto muito de crente. Sobre Assunto- dar testemunho. Não é, quando a gente fala de testemunho, não é testemunho aquele que você dá no... Lá na frente da igreja. É. Não. Quando... É porque o pessoal diz, né? Tipo, Vai passar sua vida no telão. A minha vida toda. Ajuda, Jesus. Ai, Vai, meu você Deus, tô consegue. passando aquilo que eu fiz. Não, Mas se eu aqui- não tinha perdoado, o que tá passando minha vida no A menina ficou no testemunho dela, você tá com medo? Não. Do nada, toca um rock. Início do testemunho da Thalia. Tem vários tipos de testemunho, só que o nosso testemunho é Testemunho. crente. É testemunho de crente, que não é Tem. crente que vai contar na frente da igreja. Glória a Deus. Testemunho. Testemunho, às vezes você fala assim, nossa, dar testemunho. Parece um carioca, né? Do nada. Dar testemunho Que é a gente tipo reage assim, assim mesmo. Nossa! Dá testemunho. dar testemunho é andar com a Bíblia debaixo do braço, andar bonitinho, bem arrumado. E não é bem assim que a banda toca, não. Porque tem hora que você não vai tocar Bíblia debaixo do Ai, braço. e não tem hora que você vai estar tão na graça como indo pra igreja arrumadinho com a Bíblia debaixo do braço. Indo pra praia tendo testemunho. Testemunho No shopping. em todos os Onde lugares, você em vai? todas as situações. Quando alguém arruma uma confusão com você, você tem que ter um testemunho. Exatamente. É. Para pra pensar, às vezes, eu parei pra pensar hoje, olha assim, nossa, como os apóstolos não tiveram tanto assim testemunho. Porque pensa na raiva que eles passavam. Porque a pessoa fala testemunho é só dar bom Sabe o que testemunho. eu acho mais? Não era nem só a raiva que eles passavam. É a raiva que eles passavam e o Senhor Jesus não deixava eles descontar. Exatamente. Sabe por quê? Naquela hora que ele... Quem foi? Foi Então tá Tiago. tudo certo, a gente tá certo. Foi Tiago Foi Thiago. que falou bem assim... Senhor, pede pra que mande fogo do céu, não E o foi? que, meu? Aham. E aí Deus fala, não, amiga, não vai rolar. Essa era a raiva. Mas na época de Elias podia. Mas é que, Mas na época de Elias não tinha Jesus. Mas ali, aí que tá. a época da graça. olhando humanamente, eles estavam na razão, literalmente, né? Na razão. Tava. Porque, imagina, você tá lá com o seu mestre, e passa alguém e humilha o seu mestre e cospe no seu mestre. O que você vai fazer? Você vai Quebrar querer? a cara dele. Vou acabar com a raça dele. E aí Jesus falou, calma, não é assim. Mande um leão, Deus, que devore ele vivo. Caia Eu orava fogo do assim. céu e o consuma. Eu orava assim. Imagina, mas você Davi não teve orava assim. coragem de... O quê? Aonde que Davi Só ler os salmos, ele fala pra acabar com os inimigos dele, pra matar os inimigos dele, pra... Senhor, coloque seus Eu inimigos fico, nossa, nessa debaixo época dos eu teus podia pés como me pó da orar terra. assim, né? Amar quem te faz bem é fácil. Eu quero ver você amar o seu inimigo. Uhum. Então, Aí que tá. É. Mas aí aqui eu tô Acaba com toda a graça é, tipo dela. assim, Toda a raiva que ela tinha. mas é assim que funciona. Eles estavam lá cheios de fúria, falando pra descer fogo no pessoal, mas Jesus falou o que vocês estão fazendo? Não é assim que funciona. E eles ficaram constrangidos. Jesus Tipo, é nossa, incrível. literalmente, a gente não pode fazer isso. Não quer dizer que eles não sentiram O pior é vontade. que ele era assim, dentro dele mesmo, tipo, a gente às vezes força pra ser bom, assim, você tem que ser bom. Mas Jesus não, ele era totalmente bom, assim. Independente da humilhação, tipo assim, humilhava ele. E claro que ele ficava triste, né? Tem esse ser humano, ele era um homem, mas E tipo assim, ele tinha sabedoria e ele sabia como lidar. Ele sabia como ficar calmo e É. acalmar o outro. Incrível. O Deus que acalma a tempestade também acalma
A Ai, tempestade. gente, quando vira... Tempestade em nós, boa. Pior. Mas sabe o que é isso? Eu acho que é porque ele era alguém que orava muito e buscava muito. Sim. Você quer ser amigo de Deus, você ande com Deus. Uhum. Ele é bom, mas ao mesmo tempo Deus é justo. Essa misericórdia não anula a justiça. Por isso que se alguém tá fazendo alguma coisa que não agrada o Senhor, ele vai ser justo com essa pessoa e pronto. Porque ele é justo. É porque a palavra também diz que a vingança não pertence a nós, né? Isso me dá conforto. Dá. Não sei se é errado, mas me dá conforto. Não que a gente tenha um bom testemunho esperando que Deus se vingue pela Claro que não. gente. Claro que não. Mas Deus é justo. É. Deus não vai ver Às o vezes- servo sendo humilhado. Deus me deu socorro. Deus não vai ver o servo sendo humilhado e não. Foi o que eu falei com os dois hoje. É igual pai. Se alguém bate no seu filho ou faz algum mal, você vai ficar bravo, você vai ficar com raiva, você vai querer fazer alguma coisa. Deus é nosso pai. Então, se ele vê alguém fazendo mal a nós, Deus vai ficar irado. Com certeza. Mas é aí que tá. Às vezes vem até a misericórdia. E o que é ter misericórdia? Como servo do Senhor, você sabe que Deus é justo. Então ele é justo. E, uma pessoa, ela tá tramando. Por isso que o Senhor fala, orai pelos seus inimigos. Não pra livrar, tipo, vai livrar da justiça de Deus. Não, mas que a justiça de Deus, ela é severa. Porque é a justiça de Deus. Por exemplo, você é um servo do Senhor e alguém faz algo ruim contra você, essa pessoa não tá fazendo exatamente contra você, está fazendo contra Deus. Você não lembra mais, né? Não, eu lembro. Vamos supor, se uma pessoa chegar e te fizer mal, você como servo do Senhor, você vai olhar assim, e tipo assim, claro que você vai ter a reação humana que é não gostar do que a pessoa fez. Mas olha com misericórdia. Meu Deus, o que essa pessoa tá fazendo? Porque você não vai fazer nada, né? Você como um bom servo do Senhor, que vai dar testemunho, Não vai dar 2 socos na cara da pessoa? exatamente, você não vai fazer nada, mas você vai olhar para um ponto que, e Deus é justo, Sim. e a justiça dele sempre vem. E você não tem que dar só um bom testemunho, mas sim uma oferta de paz. Porque era assim que era feito. Aí que entra a parte complicada, né? Porque geralmente não é fácil. Não. O que a gente tá falando aqui, ótimo, mas na prática é muito difícil. É isso que eu tô pensando aqui o tempo todo. Porque o que envolve? O seu controle emocional. Envolve o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio de ter paciência para lidar com aquela situação. E aí, quem que pode te ajudar nessa situação? O Espírito Santo. Exatamente. Que vai segurar Espírito você. Santo. Vai travar seu pé no chão. E vai segurar assim, fala, meu filho, calma. Não mata, porque eu quero você aqui no céu ainda. E por isso que a gente tem que estar em comunhão, né? O certo é comunhão com o Espírito Santo. Para que quando essas coisas acontecerem, saber ter como você vai agir, como você vai se comportar e qual vai ser a sua resposta. Porque tem que ter uma resposta. Ou só resistir, ficar lá resistindo mesmo. Às vezes o Senhor coloca você só pra ficar lá Exato. resistindo. Não falar Às nada. vezes até prova. Vamos ver se... Às vezes o seu resistir e não fazer nada vai ser um baita de um testemunho. Porque, tipo assim, quantas pessoas eu já ouvi falar que, eu odiava tal pessoa. E ela era crente, eu não era. E aí eu tentava de tudo contra aquela pessoa. E aquela pessoa não revidava contra mim. E aí, um dia, aceitou o Senhor. Falou bem assim, vou ver que negócio é esse. Aceitou o Senhor. E o motivo de ter aceitado é aquele lá que, tipo, sempre foi justo, teve um bom testemunho. Sim. Porque E, um e bom o testemunho testemunho, e o testemunho da pessoa, às vezes, não é nem a vida dela. O testemunho vai ser falar, tal pessoa nunca fez nada contra mim e olha que eu era o cão. Até quando a gente não percebe, a gente dá testemunho. Teve uma vez, e eu nem me lembrava do que tinha acontecido, né? Não me recordava. Eu fui numa UTI fazer um procedimento, pra quem não sabe, eu sou enfermeiro, né? Fui fazer um procedimento no paciente, o paciente estava alterado, estava muito nervoso, gritando com todo mundo que chegava perto dele. E eu fui conversar com ele, eu falei, calma, o que está acontecendo? Ele começou a conversar, começou a chorar, começou a falar que precisava voltar para Cristo e tudo mais. Eu conversei, orei por ele. Orei por ele. Só que isso já fazia um bom tempo. E eu já tinha me esquecido disso. Aí teve um dia desses que eu tava meio antissocial.
Teve um dia desse que eu tava meio antissocial e entrei no elevador. E tinha duas... Antes você falou alguma coisa. É? Ele falou bem assim, ó, eu não quero falar com ninguém hoje. Ah, foi verdade. Então eu tava muito antissocial. Eu falei, quero Sempre falar que com crente ninguém. fala isso, vai ter que falar com um monte de gente. Uhum. Aí eu fiquei olhando no canto do elevador, olhando assim, só pro número. Sobe logo, sobe logo, sobe logo. Aí tinha duas senhoras, né? Elas começaram a comentar atrás de mim. Esse menino não é aquele menino que conversou e orou para aquele moço que estava incontrolado na nossa UTI? Nossa, a gente não sabia o que fazer. Isso é coisa de Deus, tá? Poucos têm isso. Isso é coisa de Deus, eu tenho certeza. E aquilo ali me quebrou, porque eu tava assim, eu não quero falar com ninguém. E eu nem lembrava do que tinha acontecido. E eu também nem tinha prestado atenção que tinha alguém vendo. Eu simplesmente fiz. E aí, o que que é? Foi um testemunho que eu não percebi. Entendeu? E o senhor, ele usou isso na hora certa, que eu tava ali muito antissocial, muito tipo, não quero Aí falar quando com ninguém. você tá desviando do bom testemunho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí o Senhor lembra. Ah, você não quer não? Tá bom, então quebra a Olha aí, nossa ó. cara. Bom testemunho. Aí eu lembrei, eu fiquei, meu Deus, é verdade. O que que eu tô fazendo na minha vida? Querendo não me isolar das pessoas. E é isso, gente. É o bom testemunho que, tipo assim, não é aquele negócio que, tipo, eu vou aqui andar porque eu quero dar bom testemunho. É um ponto de ser, Igual os fariseu. ser natural. Tipo assim, natural. Só pense em fazer as coisas pro Senhor que automaticamente você vai o dar seu bom estilo de testemunho. vida. Exatamente, não é igual os fariseus que oravam alto, que faziam questão de mostrar que estavam fazendo um bom gesto e que não sei o quê. O testemunho é ter a consciência que você é representante de Cristo e tentar fazer de acordo com isso, sabe? Porque você carrega o nome de alguém. Você carrega o nome de... É igual você tá com o uniforme da empresa. Quando você tá com o uniforme da empresa, você não pode ficar saindo por aí fazendo qualquer coisa, porque Sim. eles associam a empresa a você. Eu ouvi isso uma vez na escola. Eles falaram bem assim, que a gente anda com o uniforme da escola e tal. E quando a gente tá com o uniforme da escola, a escola tem responsabilidade por nós. Uhum. Porque a gente tá carregando o uniforme da escola. Se a gente sai no meio da aula e tipo, eu vou ali na rua comprar tal coisa, a escola não libera. Porque você tá na responsabilidade dela e você tá com o uniforme da escola. Se acontecer alguma coisa na rua, Minha avó sempre falou isso. a culpa é da escola. Então a gente E carrega. também eles vão te identificar. Sim. É uma identificação. Então você carrega o nome de Deus. Se você carrega o nome de Deus, você não pode sair por aí dando mau testemunho. Sobre identificação. Quando eu estudava, eu não fazia nada. Eu era normal, vestia calça jeans igual todo mundo. Ai, por que eu falei isso? Tem gente que veste calça jeans, né? Sem querer. Tem que fazer que nem o mesmo. Como é que eu Sem falo? querer. Andava normal. Quando eu estudava, eu ia pra escola normal, igual todo mundo. Tipo, não tinha diferença de roupa. Que tem pessoas que... Alguns crentes preferem usar saia lá no pé, então são mais identificados. Eu não, eu ia de qualquer jeito mesmo. De chinelo, calça larga. Aí eu ia de qualquer jeito. Qualquer jeito não, eu tava bonita. Só do meu jeito. E pelo meu comportamento, pela forma como eu falava, porque muita gente xingava, eu não xingava. E aí eu não fazia as coisas que todo mundo tava fazendo. Festinha, eu não ia. Eu não tinha que abrir a minha boca pra poder... eu sou crente, olha como é que eu sou muito crente. Não, as minhas atitudes na escola... um certo tempo... certo tempo. Parêntese. Era de crente, entendeu? E aí, tinha às vezes na rodinha que todo mundo começava a falar alguma besteira. Aí eu chegava, aí se eles falassem, eles paravam, pediam desculpa, porque eu era da igreja. Eu acho isso incrível. Eu acho Eles isso pediam incrível. desculpa. Às vezes no serviço, às vezes até engraçado. Você tá lá e tem uma roda de pessoas conversando. Aí quando você chega, todo mundo fala: Nathan chegou, não dá pra falar mais disso, né? Não, Nathan é crente, Nathan é um menino de Deus. A gente não pode falar essas coisas perto dele. Aí você fica assim: meu Deus. Meu ouvido não é penico, para de falar mesmo. Mas isso é bom, cara. Porque, tipo assim, respeita, não tem? Tipo, eu não vou falar isso porque fulano é servo de Deus e isso não compactua com ele. Entendeu? Eu acho isso incrível. E o testemunho não é só quando alguém tá vendo, também é quando ninguém tá vendo. Uhum. Isso é muito interessante porque às vezes eu fico repensando, por exemplo,
as coisas que eu assisto, que eu vejo, que eu ouço. Porque tem podcasts que eu gosto de ouvir e algumas vezes eu percebo... Tipo assim, tem podcast que tem episódio que... Tranquilo. Aí tem uns episódios que tá normal e do nada começam a falar umas coisas nada a ver. E aí, às vezes, a gente sozinho tá no fone e acha que ninguém tá ouvindo, então tá tudo bem. Ah, só ignorar. Só que o Senhor e o inimigo tá vendo. E quando eu lembro disso, eu lembro de como o inimigo foi até diante de Deus pra falar de Jó. Uhum. E aí Deus fala, você viu meu servo Jó? Tipo assim, não há o que possa falar de Jó. Ele sempre dava um bom testemunho. E aí ele fala, tira tudo pra ver. E ele continua dando um bom testemunho. Então, não é só na frente dos outros, é o que o céu pensa de você. E até o inferno pensa de você. Eu não ligo pro que o inferno pensa de mim. Talvez deva ligar. Porque se a gente tá agindo de acordo com o Senhor, o inferno vai se incomodar. Vai se incomodar. Eu prefiro que ele se incomode Sim. do que com ele conformado, tipo, Ah, não precisa fazer Não nada. preciso me preocupar, praticamente. porque ela já tá andando como um dos nossos. Exatamente. E aí tem uma outra questão de você pensar, mas eu não dou bom testemunho, ou eu não dava um bom testemunho antes, e achar que não tem mais jeito. Mas não, pra tudo tem jeito. A única, como dizem, né? A única coisa que não tem jeito é pra morte. Pra tudo se dar um jeito. Eu, por exemplo, eu não dava um bom testemunho e agora eu vou começar a dar um bom testemunho e ninguém vai acreditar em mim. Não interessa. A sua questão é com o Senhor. O Senhor, ele vai mudando de tal forma que não vai ser mas ela não, deve ser mentira isso aí, não. Vai ser nossa, olha como mudou. Uhum. E é a sua consistência num bom testemunho que vai confirmar o que Deus tá fazendo em você. Ou, hoje em dia, tipo, as pessoas sabem como eu sou. Mas é questão, você não é permanente. Isso pode mudar. Sim, Nada aqui na vida é permanente. Tudo pode ser mudado. sim. Então você pode mudar. E aí, ninguém acredita em mim? O que importa é o que Deus pensa de você. E aí Deus convence as pessoas do que ele faz na sua vida. Principalmente o que Deus pensa de você. Você estar na graça ao ponto da graça ser notada em você. Sabe o que é incrível? Você chegar num lugar e falar, ouvir alguém falar, nossa, quando você chega tudo muda. O que acontece? Não é sobre você, com certeza. É sobre o que está em você. E quem carrega o Espírito Santo, geralmente é assim. A pessoa tem graça. É tipo assim, uma pessoa que ela vai chegar num lugar e tipo, você não... Engraçada. Nossa, que pessoa engraçada. Haha. Você vai chegar no... Ele rindo sozinho. Você vai chegar num lugar e você vai falar, nossa, mas essa pessoa é diferente. Porque quem tem graça, ela não é só tipo, nossa, Ou alguém alegre. Tipo, não tenho bom testemunho, não consigo fazer isso que vocês estão falando. Não sei. Como é que eu vou alcançar isso um dia? O Senhor transforma. E você não tem que se preocupar muito com isso, não. Porque o Senhor, quando você aceita ele vai te transformando de Se dentro você pra aceitar fora. essa Se transformação, você aceitar, ele vai transformar você de dentro pra fora, vai é transformando. difícil. E o que você era antes vai ser um testemunho. Porque até hoje as pessoas, pastores da minha igreja, diáconos, eles falam comigo, nossa, eu lembro de você de tal forma. Teve um dia que chegou um monte de irmã e começou a falar, você isso e aquilo, agora você canta aqui, o Senhor te transformou. Eu achei que você não ia durar um dia. Falaram isso pra mim. Falaram isso pra mim. Nossa. Essa mina aí não vai durar um dia aqui. Eu nem agora oro também até não, hoje. mas Deus é bom. Não. Essa daqui? Não vai durar um Ai, dia. Não sei nem como que virou minha amiga. Gente, eu falei mesmo. Falei, Fala mal de mim, falou mal da minha Foi maquiagem. tu que falou? Não, menino, eu falei outra coisa. Vou contar logo, porque uma hora ela vai contar e ela guarda isso no coração dela e eu que sou rancorosa. Ela fala que ela usava uns lápis ela de olho falou mesmo. bem pretão no olho, E tá, queria gente? que eu gostasse dela. E outra, e hoje em dia eu nem sei se eu falaria que isso é feio, porque se esfumar bonitinho fica bonito. Não fica bonito, não. Glória a Deus. Aí eu virei pra ela, isso muito tempo, eu devia ter o quê? 11 anos? Nossa, 11 anos? Não. Nada a ver. Possível. Quanto que eu tinha? Ai, não sei. Eu não sei, Eu era sua amiga. Antes disso, não foi.
Era da 1 ainda. Eu saí da 1. Eu acho que eu tinha uns 14 Então, nessa época. que bom. Era quase uma jovem, né, gente? 13, acho que eu tinha uns 13 anos. Isso por aí. É criança. Aí eu virei pra ela e falei bem assim, ó. Eu tinha uma amiga. Virou pra mim, não, virou, falou mal de mim pra outra menina. A gente tem uma amiga comum, que é a Thaís. Aí, eu falei com ela bem assim, ó. Falei pra essa menina aí que ela vai pro inferno com esse olho desse jeito. Que bênção. Ainda bem que Porque, Deus ó, transforma, alcançou né? a testemunho que eu dei. salvação, alcançou a Ainda bem que Deus salvação. transforma. Tá vendo? Ainda bem que Deus transforma E ela. aí, ó, depois disso, Como é que Virou uma pessoa crente. quer ir pra igreja depois disso? Não quer. Aí eu fico com raiva de Deus e boto culpa em Deus nas pessoas dessas. você tá pegando boi. Filha, eu ia falar João Paulo. Não viu? João Batista teria chamado você esse só de víbora. É. Eu falei tranquilo. É porque deve ser coisa de profeta, né? Pra fazer essas coisas. Deus olhando, foi enfim. Mas sim, foi assim que eu ensinei pra ela. Tá mudando até hoje. E ó, vou falar mais uma coisa. Se você se você quer aprender a dar um bom testemunho, você vai falar assim, ó, Seja amigo Deus, de Cristo. não, Deus, eu quero dar um bom testemunho, eu sou muito nervoso, eu quero dar um bom testemunho. Sabe o que Deus vai fazer? Vai fazer você passar mais raiva ainda. Exatamente. Porque é assim que funciona. Eu sou muito Desanimado? Desanimado. Eu falo muito palavrão. E aí eu preciso dar um bom testemunho nisso, porque a minha boca tem que ser pra coisa de Deus, não pra ficar falando palavrão. Tem gente que nem fala palavrão e nem é crente. Sabe aquela pessoa Acha que não feio. combina com palavrão? Cara, é incrível isso. Tipo assim, palavrão soa estranho. Soa. Palavrão. Não combina com a pessoa. Você vê que se a pessoa xingar, você vai ficar, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Ora. Ué, o que aconteceu? Você não vai entender nada, porque é uma pessoa que aparentemente não faria isso. Não combina. Tem gente que não combina com palavrão, tem gente que não combina com comportamentos também. Tem gente, sério, tem gente que dá um ótimo testemunho. Só falta ser crente. Exatamente. Tem gente que nasceu pra ser crente, assim, é compatível, tá lá. A gente dá mais testemunho que crente. Exato. Até porque. crente. Não, vamos falar aqui. Até porque. Que deselegante, né? Palavrão. Pra quê? Tem gente que gosta, né? Não, mas é Mas, deselegante. gente, é igual fofoca. Criou uma grande discussão. Fofoca edifica, fofoca não edifica, fofoca não sei o quê. O mal Posso de te contar uma todo ser fofoca? humano, não. Deixa eu te contar uma fofoca. Não quero. Edificante. Ai, fico até com Fofoca medo agora tá de novo. para feitiçaria. Fofoca. Fofoca é uma coisa que, tipo, é difícil resistir pra contar, é difícil resistir pra ouvir. Mas é uma coisa que não dá um bom testemunho. Por exemplo, tem gente que não é crente, mas não faz fofoca. Exemplo, você chega lá, eu não quero saber. Aí você fica tipo assim, Nossa. nossa, evoluidíssimo. E a gente que deveria dar o mesmo testemunho, tipo, você não sabe tal pessoa, eu vi, não sei o quê. Não quero saber. Eu tô tentando fazer Fica isso. lá. A gente tem que dar um bom testemunho em vários setores. Gente, olha só. Vamos lá. Ninguém tá dizendo que quem veste a saia no pé dá um testemunho melhor do que aquele que não veste. Exemplo, eu não visto saia só roupa longa, tá entendendo? Ou midi. Igual a Suelen, do Jefferson Suelen. Ela fala que ela prefere saia midi, que ela gosta de saia midi. Acho lindo. Acho lindo, lindo, lindo. Ela realmente, eu olho pra ela e vejo uma saia midi. Eu não consigo ver outra roupa. Ela, midi, eu gosto dela de midi. Ela é linda assim, acho que é porque a gente acostumou, né? Aí ela vai e posta no joelho. Não, no joelho não. Só que não quer dizer que você tem que usar só roupa longa ou só roupa midi. Mas em tudo a gente tem que ter decência. A roupa também é um testemunho. A forma que você se veste, a forma que você se apresenta também é um testemunho. A palavra fala de como é a noiva de Cristo, dela adornada, o vestido de linho. O Senhor não tá mandando você usar qualquer coisa, o Senhor não tá mandando você sair feio, o Senhor não tá... Ninguém tá dizendo, não posso cortar o cabelo, não posso pintar o cabelo, não posso usar maquiagem, não posso pintar... Ninguém tá falando nada disso. Pode fazer,
faça. Eu não pinto a minha porque eu sou preguiçosa. Não é porque eu não posso. Detalhes não necessários. Porque a gente tem pé feio. O meu pé, Ô, ele gente. poderia ser mais bonitinho. Mas Facebook. a Fabiola Ó. tem um pé feio. A Um Fabiola. dia ela vai ser minha amiga. Mas ela tem Ô, um pé Fabiola, feio. Mas ela já Boa. falou que ela tem o pé feio. E que às vezes ela tem que fazer o quê? Ela tem que se arrumar pra confundir o inimigo. Quando ela arruma, a bichinha fica bonita, Você tá? passa maquiagem no pé Deus também? abençoa muito ela. Oh. Mas é tudo que Deus faz nas nossas vidas. Então, tipo assim, você pode andar linda, mas tudo tem que ter a modéstia. Sim. É isso aí, pessoal. Vocês têm que andar lindas. Não, isso aí nem como, né? Porque linda, eu já sou. Eu sempre ando linda pra Sobre, que eu vou. sobre Eu ando humildade, linda. Humildade também é um bom testemunho. Mas pra onde que eu vou, assim, eu acordo, assim, linda mesmo. glória a Deus. Isso aí é Todo- importante todo que a tempo irmã linda. tem um amor, assim. Boto até do uma foto Senhor. de mim mesma no meu celular e quando eu Ela vou ficou com dormir. esse negócio. Mas eu olho pra É. mim mesma e falo, nossa, muito bonito. Eu não tô brincando, não. Eu falo, nossa, que lindo. E vou dormir. Pô, é aluna de Thalita Pereira, gente. Identidade. Isso aí. Paulo já dizia Sim. muito sobre, né? Também tem toda a questão histórica. Mas ele fala um detalhe, Paulo. Ele fala que o adorno delas deve ser adorar a Deus. Então, você pode andar linda, como disse Thalia. Você pode se arrumar, ficar linda, porque Deus se agrada também de que a gente cuide daquilo que é o templo do Espírito Santo, que somos nós. Mas o adorno seu principal é adorar a Deus. Sim. Porque o que atrai o olho, o que atrai os olhos de Deus para nós, glória, fundo musical, o que atrai os olhos de Deus para nós é a nossa adoração. E aliás, irmã, se você quer atrair o olhar de um servo do Senhor também, é um bom testemunho e uma adoração, tá? Você Exatamente. pode, assim, encher de um monte de coisa, você só vai atrair o olhar de quem não é de Deus. E aí entra uma parte interessante. Parece que, nossa, Paulo falava aquilo e tudo mais, só que para pra pensar. Naquela época, não tinha leis que tem hoje em dia. Hoje em dia, se você agride uma mulher, você vai preso. Qualquer coisa contra uma mulher, tem uma lei que vai botar você dentro de uma cadeia. Muitos não ignoram, mas ainda tem. Sim. E antigamente não tinha isso. Por exemplo, não se adornem muito com coisas caras, porque você poderia ser roubada, tá entendendo? Porque antigamente não tinha lei para proteger a mulher. Então a proteção era se poupar de chamar a atenção de pessoas marginalizadas, que poderia causar algum mal. Tomem aí esse conselho para vocês. Não, dá pra emendar. Guardem. Outra coisa muito importante. Eu não tenho um bom testemunho e eu quero dar um bom testemunho. Às vezes, quem tá dentro da igreja também não tem um bom testemunho. E é bom você reconhecer isso. Se você não aceita que eu sou da igreja, não tenho isso, tem que reconhecer que o nosso comportamento condiz o que a gente é. A gente é reflexo do Senhor. Às vezes a gente vai falhar. E é Exatamente. bom você saber também que você vai falhar. Não que você é perfeito e que você sempre vai dar um testemunho de ouro. Exatamente. Não, às vezes a gente vai falhar. É reconhecer que você falhou, pedir perdão a quem você falhou e ao Senhor. E como é que você sabe que você tem um bom testemunho ou não? As pessoas comentam. Exatamente. E Deus também. Quando você... Principalmente quando você não dá, o primeiro a comentar é o Senhor. Aí que tá. Aí, por exemplo, nossa, você é crente? Nem parece. Nossa. Aí, meu filho, por aí que anda. Se a pessoa falou Eu nunca que nem parece, deve ser uma facada, Eu porque acho que teve tipo, uma época de crente. como que você é crente e não parece ser crente? Não existe. Você tem que parecer ser crente. Nossa, é uma obrigação? É um testemunho? Se você tá próximo do Senhor e você deu um mau testemunho, o Senhor te corrige na hora. Se você já não está mais tão ouvindo assim a voz do Senhor e deu um mau testemunho, alguém vai falar. Se você tá longe, totalmente longe, realmente não dá um mau testemunho nem busca dar um bom testemunho, o Senhor tá falando agora com você. Opa! A gente pode ir juntos Quem tentar tem cada dia ouvidos, dar mais. ouça. Ouça, glória Quem a Deus. tem ouvidos, ouça. O Espírito Santo tá te dizendo.
É hora de dar um testemunho de filho de Deus. Exatamente. E tudo que a gente fala, a gente fala do que a gente aprendeu. Do que o Senhor nos aconselha. Ah, são grandes teólogos. E não, a gente fala do que a gente aprende, da doutrina que a gente aprende, do que a gente vive, do que o Espírito Exatamente. Santo vai falando com a gente. Tudo que a gente fala no geral aqui nesse podcast. E desde o episódio anterior. Você tá vendo bem claro que a gente tá falando do que a gente vive, do que a gente ouve falar, do que a gente aprende na igreja. Se você ouvir alguma coisa que a gente falou e falar, não concordo, não acho certo, tal livro diz tal Com coisa. Deus. Manda no Também. direct. Manda no direct. Se não manda concorda, tudo bem, com todo respeito. A gente pode ouvir e ler e tentar entender melhor. Mas a gente fala do que a gente tá aprendendo. Então é isso aí. É isso aí, pessoal. Busquem Isso. ter um bom testemunho. Glória a Deus e aleluia. Nesse ânimo aí, ó. Busquem. Ó, Testemunho. a gente... Testemunho. Natalina. Fala, Natália. Valeu, Natalina. Do nada. É isso aí, pessoal. Fiquem com essa palavra de hoje, essa... Como é que é? Eu ia falar prosa. Prosa é coisa de velho que fala prosa. Essa conversa. O papo de hoje. Então, pessoal, a gente tá disponível... Então, pessoal, nós estamos... Então, Nem tá descarregando, né? Então, pessoal, nós estamos disponíveis em quase todas as plataformas. Spotify, YouTube, estamos no Instagram, na Deezer também. Compartilhe ali com seus amigos. O Lico. Link com seus amigos. Comenta lá, curte lá, se inscreve lá no canal. E é isso aí. Glória a Deus. Você vê a gente pela rua, a gente vai estar assim, ó, com um som no fundo. Ah, e anjos. porque A a gente dá auréolas na nossa cabeça. belíssimo testemunho. Shalom. Tchau. A gente Tchau. consegue.